booleanos. Parece simples, não? True e false, verdadeiro e falso. Aquilo que ensino no primeiro semestre de qualquer faculdade. Porém, como diria Shakespeare, existem mais coisas entre o verdadeiro e o falso do que ensina a vã filosofia da sua faculdade, e especialmente em JavaScript. E é o que nós veremos hoje. Vamos usar aqui o navegador Chrome e digitamos about blank. Botão direito, isso trouxe uma página vazia no Chrome. Inspecionar, botão direito, inspecionar. E console, nós temos aqui um interpretador JavaScript. Se eu digito alert olá mundo, ele exibe a janela olá mundo. Se eu fizer x igual a 10, if x maior que 1, alert x é maior que 1. Ele exibe x é maior que 1, porque aqui veio um teste booleano. O if faz um teste. Se x maior que 1 é verdadeiro, alert. E quando eu coloco x maior que 1, é verdadeiro. Se eu coloco x maior que 20, é falso. E aí nós temos o verdadeiro e o falso. Mas em JavaScript não é tão simples assim, porque outros valores que não são booleanos também são transformados em verdadeiros e falsos. Por exemplo, se eu colocar mensagem igual a olá mundo, eu posso fazer if mensagem alert mensagem olá mundo. If mensagem, mas mensagem é uma string e o if testa um booleano? Sim. E se eu fizer mensagem igual a vazio, eu posso fazer if mensagem alert, não apenas mensagem, posso fazer alert olá mundo, não importa, ele não executa, mas mensagem é uma string e o if testa um booleano. Sim, observa, boolean vai me retornar um booleano, x maior que 1 vai me retornar um booleano verdadeiro. Se eu botar false, vai me retornar um booleano falso. Mas se eu colocar olá mundo, ele retorna um booleano, o booleano verdadeiro. E se eu colocar boolean, abre aspas, fecha aspas, ele retorna o booleano falso. E foi o que aconteceu aqui. Ele fez o if mensagem. Mensagem é uma string vazia. String vazias são transformadas no booleano falso. E daí ele fez o if e veio falso. Então ele não executou, porque mensagem é uma string. Mas o valor booleano da conversão da string vazia para booleano, o valor booleano disso é falso. E aí você pode brincar aqui e descobrir o valor booleano de um número. É true. Por isso que se você faz if x igual a 10 alert, olá mundo, vamos inclusive botar outro valor, x igual a 100 alert olá mundo, ele exibe o olá mundo. Por quê? Porque x agora é 100, porque você esqueceu de botar igual, então x recebeu 100 e 100 é transformado no valor booleano true. Portanto, ele executa aqui. Então, quando você faz aqui, não só você transformou o x em 100, porque você fez x recebe 100, mas, além disso, 100 foi convertido para o valor booleano true e ele executa o alert. Só que, olha só, boolean de 0 é falso. Então, se você fizer if x é igual a 0, além de você ter esquecido o igual e ter zerado o valor de x, ele não executa o alerta, porque x agora é 0, e 0, como valor transformado em booleano, retorna o falso. E é interessante nós sabermos quais são os valores que são falsos. E a gente pode ver aqui, boolean de 0 a gente já viu que é falso, de string vazia também. Por exemplo, vamos criar uma variável let k, certo? Quanto vale k? Undefined. Boolean de k também é falso. Boolean de null também é falso. Vamos criar um not a number. Por exemplo, se eu disser x é igual a 10 menos 1,
x vira o número 9. Fiz uma subtração. Mas se eu fizer x igual a 10 menos 1, ele retorna nota number. Ele não consegue converter a string 10. Ah, esse cara escreveu em português 10. Ele queria dizer o número 10. Não, ele simplesmente diz nota number. Eu não consigo transformar uma string qualquer num number, a menos que ela seja realmente um number. Então aqui ele retornou nota number. Eu não consegui trabalhar com x como number. E adivinhem só, boolean de x dá falso. E isso nos permite uma série de coisas. Mas é importante entendermos. Se nós colocarmos uma string, um número, um array, qualquer coisa, num teste de if, num teste de while, em qualquer coisa que exija um booleano, ele vai transformar num booleano. Talvez verdadeiro, talvez falso. Vamos ver alguns usos avançados. Por exemplo, vamos ver o filter. Sabe o que é o filter? O filter é um método dos arrays do JavaScript, usado para paradigma funcional e tal, um monte de coisas avançadas desse tipo. A gente tem alguns videoaulas avançadas falando sobre isso. Mas o importante é que o filter, ele pega e filtra um array. Ele coa um array. Algumas coisas passam, outras não. Ele recebe uma função. Se essa função retorna verdadeiro, ele vai para o novo array, ele retorna um novo array. Se é falso, não vai para o novo array. Então, por exemplo, se eu tiver um array let A1 igual a João, Pedro, Maria, mas aqui veio um vazio, veio um errado, veio outro errado, veio um nulo, veio o... Isso é muito comum. Às vezes você está lendo de um banco de dados e vê informações inválidas, por exemplo, e você quer limpar esse array. A1 ponto, você quer filtrar. E olha só, quando eu chamo boolean, o que ele fez? Ele chamou a função boolean com cada um desses. Boolean de João, true. Então ele passou no filtro. Boolean de Pedro, true, passou no filtro. Boolean de Maria, true, passou no filtro. Boolean de Marcos, true, passou no filtro. Estes vieram falsos. Eles não passaram no filtro. E este entendimento que todo valor gera um booleano nos permite criar coisas muito avançadas também, inclusive usando os operadores. Eu não vou mostrar aqui, eu vou mostrar num próximo vídeo como nós podemos usar os operadores AND e OR no lugar de if, no lugar de coisas desse tipo. Mas só para dar um gostinho para vocês, vamos criar uma variável A que é indefinida. E vamos fazer assim, if A, alert, A é definido, certo? Não exibe nada. Vamos criar um B é igual a 10. If B é definido. Observa o seguinte, se B fosse 0, ele estaria definido. Então, o certo seria B é definido e diferente de 0. E diferente de uma string vazia. E diferente de null. Mas, enfim, B é definido e diferente de 0. Sabiam que eu posso fazer assim? A and alert. A é definido. B and alert. B é definido. É verdadeiro? É verdadeiro. O que aconteceu? Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, usando os operadores AND e OR, para fazer atribuição de valores default, para fazer exibição de alertas e coisas do tipo. Mas, basicamente, o AND testa se tudo é verdadeiro. Se o A é falso, ele para de testar, ele retorna falso. A é falso, não vou fazer o resto. B é verdadeiro. Eu tenho que continuar fazendo o resto. Talvez o resto seja falso. Então, eu preciso executar essa linha aqui, porque o B é verdadeiro e o AND exige que todos sejam verdadeiros. Mas aqui não. O A é falso. Nem quero saber do resto. Ele não executa isso aqui, porque como o A foi falso, ele saiu. Você fez um teste sem usar um if. E o OR também pode ser usado de forma semelhante. Teremos um vídeo nos próximos dias que vai mostrar isso.
acompanhe, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para você ver também estes outros usos avançados dos operadores booleanos. Mas eu espero que tenha gostado de entender agora que todo o valor em JavaScript pode ser transformado num verdadeiro ou pode ser transformado num falso, e isso tem uma série de usos. Nós vamos ver alguns, né, no próximo vídeo sobre operadores avançados, e estaremos sempre mostrando outros vídeos de usos avançados, não só dos booleanos, mas do filter, do map, de recursos avançados do JavaScript, e também aquelas coisas básicas, como usar um if, quais são os erros mais comuns, etc. Há muitos vídeos no nosso canal e teremos muitos outros. Convido então que se inscreva, curta, marque o sininho e visite as nossas playlists que eu mostro aqui no final para ver outros vídeos básicos e avançados de JavaScript. Muito obrigado!